Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu futuro notebook, hoje falando do Acer Nitro 5 versão 520Y, tá? Já adianta pra você, é um notebook que vai atender muito bem os mais diversos públicos, mas se você quer ele para ser portátil, para você levar para vários locais, é interessante saber que bateria de notebook gamer não dura muito tempo, então você pode ter que se acostumar a utilizar o notebook durante 2 horas, 3 horas e ter que colocar ele na tomada novamente. Se isso não é um problema para você, por seu trabalho, é um notebook que é uma excelente opção quanto ao custo-benefício do que ele oferece, tá? Para você que vai querer jogar, um notebook que tem esse propósito para jogos, vai rodar diversos jogos nos gráficos médio e alto, lembrando que é um notebook, né? Então, mesmo que tenha a placa de vídeo RTX 3050, ele tem um desempenho inferior a um computador normal. Conectado à tomada, ele roda os jogos ainda melhor. Para você que vai fazer renderizações, edições de vídeo, é um notebook que vai dar conta do recado também, mas também tem um baita problema, ele só tem 8 GB de RAM. Esse análise de compra eu tô adiantando diversas informações porque eu percebo que muitas pessoas só precisam saber algumas informações, não precisam ver o vídeo inteiro, né? Que às vezes é uma perda de tempo para você. Então, pelo fato dele só ter 8 GB de RAM, que é uma memória assim de uma quantidade um pouco baixa para o propósito do notebook em si, pode ser que você não tenha o melhor desempenho possível editando vídeos ou jogando alguns jogos mais pesados, tá? Então a minha recomendação é que você faça um upgrade para 16 GB ou mais quando você comprar esse notebook, mas consulte o manual de instruções e consulte se a garantia permite que você realize esse upgrade, tá certo? Agora que eu já passei as informações iniciais, né, tudo bem mastigadinho, espero que você tenha gostado, vamos analisar as imagens do notebook. Temos aqui um notebook muito bonito, a estrutura aparentemente em plástico, né, com cantos bem fortes, aquela forma agressiva, é o propósito do notebook gamer. Se você não gosta desse visual, infelizmente a maioria dos notebooks gamer tem esse visual meio agressivo, né, e são geralmente os notebooks mais poderosos do mercado também. Aqui em cima podemos ver os cantos, muito bonito, o notebook tem estrutura muito bonita. Vamos ter protetores aqui para o fechamento da tela, vamos ter um microfone, o LED da webcam, a webcam e outro microfone. Geralmente, tá, essa câmera de notebook, ela não tem uma qualidade muito boa. O caso desse notebook aqui, ele tem uma qualidade bem superior a outros notebooks que a gente já está acostumado, mas ainda assim, ela perde ali um pouco, se perde um pouco na luz e etc, não tem um balanço de branco muito bom. O ideal é sempre usar uma webcam externa quando for fazer reuniões, se você precisa de qualidade. Temos a tela do notebook, essa versão aqui do Acer Nitro 5 é de 15.6 polegadas, então aquele tamanhozinho comum dos notebooks, né, ele vai caber na maioria das mochilas. Tem a versão do Acer Nitro 5 que é bem maior, tá? Se eu não me engano, 19 polegadas. Perdão, se eu não me engano, não são 19, são 17 polegadas, tá? Mas isso aqui é a versão menorzinha, mais compacta. Claramente vai esquentar um pouco mais do que as versões maiores, mas é um notebook que vai ser mais portátil, né? Você vai poder levar ele para mais locais. Podemos ver aqui também, pessoal, né, mais proteções, a logo da Acer e dobradiças que ficam nos cantos. Como eu falo em todo vídeo, essa dobradiça tem uma maior probabilidade de quebrar, mas existe um motivo para ser essa dobradiça aqui no notebook, que eu vou estar explicando quando a gente chegar na imagem que mostra ela, tá? Aqui vamos ter o teclado muito bonito, esse teclado é retroiluminado, também vai ter uma imagem melhor do teclado, o touchpad e aqui é a frente do notebook, né? Vamos passar aqui que já tem algumas portas para a gente falar a respeito. Aproveitando aqui, né, vamos ter diversas portas, aqui vai ter uma saída de ar, a porta RJ45, uma porta indispensável nesse tipo de notebook, tá? Para quem quer jogar, que é o propósito desse notebook, ou para quem quer ter o máximo de velocidade de conexão disponível, você precisa utilizar a conexão via cabo. Você precisa conectar um cabo direto no seu computador e conectar no seu notebook ou computador, tá? Direto no seu roteador e conectar no seu notebook. Tô confundindo as bolas. Bom, pessoal, o que acontece? Quando você conecta diretamente ao roteador via cabo, você tem um máximo de velocidade que o seu plano oferece, tá? Se você utilizar via Wi-Fi, além de você ter um atraso fantasma, que é chamado, né, que é dar uns efeitos fantasmas no ping, você pode perder ali algum tiro, alguma coisa assim nos jogos e etc. Utilizando o cabo isso não acontece, tá? Porque vai reduzir o atraso, você não tem uma parede bloqueando o sinal ali, por exemplo, né? Então, muito bom e muito importante essa porta. Além disso, você que vai trabalhar em alguma empresa que não tem um Wi-Fi, ou melhor, que até tem o Wi-Fi, mas também tem a disponibilidade da porta, é melhor você conectar na porta, né? Para você ter uma conexão rápida, vai agilizar o seu trabalho, com certeza. Depois temos aqui duas saídas USB 3.1, né? E uma saída mista para fone de ouvido. Geralmente, os fones de ouvido de hoje em dia vêm com uma única saída, né? Para conectar o microfone e o fone, mas alguns ainda vêm com duas. Se você pegar um desses fones
gamer que tem duas, né, uma para o microfone e uma para o fone, você pode estar comprando um adaptador que é barato e está conectando nessa porta mista que vai converter ela em duas portas. Aqui nessa imagem a gente consegue ver mais um pouco do teclado também. Aqui vai a outra lateral, onde temos mais uma saída de ar, aqui uma porta HDMI importantíssima, tá? Também nesses notebooks é uma porta muito importante para você principalmente conectar a um segundo monitor, né? Você utilizar o computador com outro monitor, ou seja, duas telas ao mesmo tempo no mesmo computador. Também para você que vai trabalhar com arquitetura ou algo que tem algum projeto de renderização 3D, é inteligente você utilizar isso para conectar numa televisão, para mostrar para o seu cliente, né? Para não mostrar na tela do notebook, ou então para conectar no projetor, para fazer algum tipo de apresentação. É algo que esse notebook vai ser capaz de fazer sim, devido às configurações dele. É claro que é um notebook, né? Não é um computador, então ele tem um desempenho inferior, mas depois a gente fala sobre isso nas especificações. Temos mais uma saída USB e uma saída USB-C, que é a porta mais atual, né? O iPhone 15 agora vem com USB-C e talvez no futuro a gente vai utilizar ela muito mais. Depois temos aqui uma linda imagem do teclado. Aqui eu não sei se vai ter a imagem dele ligado, não vai ter, só com a tela desligada e ele ligado aqui. Mas esse teclado ele é retroiluminado, tá? E a gente pode ver aqui que é um teclado bem completo, inclusive até devido às portas que vai ter aqui atrás, que eu vou mostrar para você, ele tem um baita espaço aqui na frente, né? Pontos negativos do teclado: tem o botão de ligar no teclado, pode ser que sem querer você aperte nesse botão e você perca seu trabalho, mas no Windows dá para configurar isso, mas seria mais interessante que a própria marca já trouxesse isso configurado, né? Temos aqui as teclas mais usadas nos jogos demarcadas, né? Aqui a tecla de Numlock também, e temos aqui o Touchpad, tá? O teclado é rebaixado, então melhora ali de certa forma para você digitar. Você colocar as mãos aqui, pode apoiar no notebook e ele fica mais baixo, fica mais interessante para você jogar. Geralmente o pessoal que compra esses notebooks não utiliza o teclado nem o Touchpad, né? Geralmente utiliza um mouse e um teclado externo gamer, mas para portabilidade em si é um notebook muito bacana. Aqui mais uma foto com a tela desligada e aqui temos a traseira do notebook. Agora que eu vou explicar para vocês o motivo de ser esse tipo de dobradiça aqui, ó. Veja que aqui atrás, pessoal, nós temos a porta de carregamento do notebook, que é muito inteligente, tá? Porque conectando por trás você pode ter uma maior liberdade, que não tem nenhum cabo atrapalhando, não tem risco ali de você bater esse cabo na quina ali da sua cômoda. Não sei onde é que você vai jogar, né? Mas é bastante inteligente ter esse cabo atrás. Eu achei bem ergonômico, eu acho que até com os notebooks atuais poderiam fazer. Outra coisa, tá? A maioria das saídas aqui de ar, ela fica aqui atrás, as maiores dela. Então, é meio que o notebook se obriga a colocar esse tipo de dobradiça aqui. Não dá para colocar aquela dobradiça inteiriça, né? Porque a gente tem a saída para o carregador atrás do notebook. Então o que eu posso dizer? Que a gente torça para que seja algo mais reforçado, algo mais inteligente, algo mais forte, que não venha com o passar do tempo a quebrar essa dobradiça, porque geralmente esse tipo de dobradiça, com o tempo ela vai se desgastando, principalmente se você abre o notebook da forma errada, né? Se você pega o notebook e abre ele pelos lados assim, ó, você força mais um lado do que o outro. Ou então, ó, esse aqui inclusive é essa dobradiça pequena, então se eu forçar mais esse lado aqui, com o tempo essa dobradiça aqui vai quebrar, não tem jeito. Inclusive esse aqui tem até o desnível, ó, para mostrar exatamente onde tem que abrir. Bom, bora passar a imagem, né, pessoal? Bora ver embaixo do notebook. Aqui embaixo do notebook também é interessante, né? A gente consegue ver aqui que ele tem alguns apoios para o notebook não ficar encostado na mesa, não arranhar a carcaça. Tem aqui alguns parafusos expostos para facilitar alguma troca, alguma coisa, algum upgrade, certo? E no teclado, novamente, aqui a tampa do notebook e aqui tem uma visualização melhor das portas. Muito bacana, o notebook muito bonito mesmo. Então, pessoal, consegui pegar uma foto dele aqui, ó, com o teclado aceso, tá? Que inclusive a gente vai ver as avaliações depois, ó, mas você pode ver aqui que é bem bonito, ele vai ter esse detalhe em vermelho, que é a cor do notebook. Agora vamos ver as especificações, depois a gente vem ver as avaliações, né? E não é tão difícil assim como você pensa analisar as especificações do notebook, é só ter um pouco de atenção, tá? E geralmente na Amazon, as avaliações corretas ficam no título, geralmente eles não trabalham muito as especificações daquela tabela, geralmente tem muita informação errada, então as mais corretas ficam aqui no título do produto, e vamos aqui começar a avaliar. De Acer até 520Y é o nome, né, o modelo do notebook, para você, só vai servir para você pesquisar preços em outras lojas, para você comparar preço, só para isso, tá? E em seguida é que de fato vem as especificações mais importantes, processador, memória, etc. Vamos começar aqui. Temos aqui esse CI5-11400H, que está abreviado aqui. Isso aqui quer dizer Core i5, tá? Que é um processador da Intel. Na Intel a gente tem vários tipos de processadores. Você tem Celeron,
Pentium i3, i5, i7, i9, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ter uma nova geração de processadores. Como você viu, né, eu pulei algumas casas, Celeron, Pentium i3 e i5. O i5 ele é um intermediário avançado, é um processador que vai atender muito bem a maioria do público. Ele é o famoso quebra-galho para tudo, né, e ele quebra galho muito bem até. Pensando, inclusive, né, que esse notebook é um notebook gamer, um notebook voltado para jogos, é um processador que vai dar conta de muitos títulos, tá? Da nova geração e também antigo. Claro que os títulos da nova geração você vai ter que dar uma reduzida nos gráficos para poder rodar, mas também não depende só do processador, tem a placa de vídeo que eu vou falar mais na frente. Para você que vai fazer processamento, né, de imagens, principalmente de renderizações 3D, ele é um processador de 6 núcleos, então você trabalha com 6 processadores ao mesmo tempo, o que agiliza muito ali a sua renderização. Tá? Claro que também a renderização também pode ser feita pela GPU, que é a placa de vídeo, que também vai agilizar o seu trabalho, mas vai depender do software que você está utilizando. Além disso, se você pretende comprar esse notebook para trabalho, para estudos, né, é aquilo que eu já falei lá no começo do vídeo. A bateria não dura muito, cerca de 3 a 4 horas, e dependendo do desempenho que você está utilizando, se o notebook está no modo alto desempenho, pode descarregar em até menos tempo. Então isso é mais ou menos aí a ideia do processador, um processador que vai atender muito bem os mais diversos públicos, mas como é um notebook focado em jogos, nós vamos ter mais configurações que são voltadas aos jogos, tá? Agora nós temos um problema aqui nesse notebook, né? Que são esses 8 GB. Esses 8 GB é a memória RAM. Se você não sabe o que é a memória RAM, eu vou explicar agora. Vamos supor que você tem 8 GB aqui de memória RAM, que é a quantidade de memória desse notebook. Quando você abre o Facebook, você consome a parte. Quando você abre o YouTube, você consome uma parte. Quando você abre o jogo, você consome várias partes. Até que vai chegar um momento que você vai consumir o máximo de memória disponível. E o seu notebook, mesmo sendo um notebook mais top, notebook da NASA, ele vai travar se ele não tiver memória disponível e ela já tiver completamente usada, e pode até reiniciar. O mínimo recomendado hoje em dia pelos especialistas para o uso comum é 8 GB, mas o problema é, esse notebook aqui é um notebook gamer. Muitos jogos da nova geração e até alguns da geração passada não vão rodar com esses 8 GB, eles vão exigir mais memória. Claro que você pode fazer uma adaptação ali, etc, e vai conseguir rodar o jogo, mas você não vai ter uma qualidade boa devido a essa limitação. Então o recomendado seria o quê? Seria consultar a marca se você pode fazer o upgrade e aumentar a quantidade dessa memória, ou procurar um notebook que já venha com no mínimo aí 16 GB, que vai te atender bem na maioria dos jogos. Para você que vai editar vídeos, é interessante também ter uma grande quantidade de memória RAM disponível, né? Então esse notebook vai quebrar muito galho para quem vai editar vídeos. Dependendo do software 3D também, para o arquiteto ali, você consegue utilizar com essas 8 GB, que geralmente é o requisito mínimo de muitos softwares de desenho, mas ainda assim, se tivesse mais memória disponível, seria melhor para você. Mas no geral, o preço do notebook provavelmente está muito bem atrelado a essas 8 GB, né? Pode ter notebooks mais baratos com 16 GB, mas esse Acer, né, Nitro 5, que é muito conhecido por ser um notebook confiável, muita gente compra e gosta dele, tem confiança nele, tá custando R$ 4.099, então a gente leva mais por esse sentido, que já é um notebook conhecido, já é um notebook confiável e tá com um preço interessante. Depois dos 8 GB de memória RAM, a gente tem 512 GB SSD, tá? Se você tem um notebook antigo aí que demora cerca de 2 a 3 minutos para ligar, isso não acontece mais nos dias de hoje, tá? Hoje em dia a gente tem a tecnologia SSD, seu notebook vai funcionar muito rápido, o Google Chrome vai abrir dentro de 1 segundo, você apertou, ele abriu. Você vai ligar o seu computador dentro de 7 segundos, ou menos, ou mais um pouco também, mas é excelente, pessoal. Uma tecnologia que veio assim, que mudou mesmo a forma como a gente usa os computadores. Então, se você já é desse tempo aí de 2 minutos, ainda tá com um computador que liga em 2 minutos, isso não é mais realidade. Então, nós temos aqui um tipo de armazenamento que é a alta tecnologia que a gente já tem nos dias de hoje, que é o SSD. Temos 512 GB, tá? Eu acredito que esse armazenamento foi muito bem pensado, principalmente porque é um notebook, é um dispositivo pequeno. E 512 GB é interessante. O Windows vai ocupar mais ou menos ali uns 20 GB, então você vai ficar com uns 490 livre, etc. Mas você vai poder instalar o Chrome, instalar vários programas e ainda vai sobrar espaço para jogar pelo menos uns 3 jogos aí da nova geração, podemos dizer assim, né? Claro também que se você utiliza outros programas além de jogos, você vai consumir o espaço aos poucos, né? Então essa é a quantidade e eu acredito que tá valendo o preço e tá bem interessante. Depois aqui vamos ter a NVIDIA RTX 3050, a placa de vídeo excelente que vai atender muito bem os jogos da
atual geração, né, e da geração passada. Lógico que a gente tem ali alguns probleminhas nesse notebook, seria os 8 GB e etc, mas a placa de vídeo dá conta do recado. Uma placa de vídeo muito boa, se eu não me engano é a melhor que a gente tem hoje no mercado para notebooks. Claro que tem outros melhores, né, mas o preço é muito elevado. Pelo menos nesse custo aqui é a melhor que a gente tem. Então a placa de vídeo vai atender muito bem os mais diversos tipos de jogadores e também vai atender muito bem você que vai trabalhar com arquitetura ou você que está iniciando na arquitetura, porque geralmente o pessoal que já está há bastante tempo utiliza os computadores de mesa, né, computadores super potentes para renderizar os projetos muito mais rápido. Depois temos aqui o Windows 11, que é o sistema operacional. O Windows 11, pessoal, vamos fazer aqui uma analogia, tá? Vamos supor que você tem o seu celular da Motorola ou da Samsung, da Xiaomi, da LG, etc. Tudo aquilo que você usa nele ali, aquele sisteminha, se chama Android, é o sistema operacional. Se você tem um celular da Apple, o famoso iPhone, você utiliza o sistema dela, que é o iOS. Nos computadores existem vários sistemas, mas o principal, o mais utilizado, o mais recomendado, o mais fácil de utilizar é o Windows, tá? Inclusive, o criador do Windows, que é a Microsoft, a criadora, ela é a mesma criadora do pacote Excel, do pacote PowerPoint, do pacote Word e etc, tá? Então é um sistema muito personalizado para quem quer trabalhar e para quem quer jogar ele também funciona muito bem. Ele tem recursos ali otimizados para jogos. Depois temos a tela que eu já falei o tamanho, 15.6 polegadas LED Full HD. O problema dessa tela é o painel LED, que se você olhar muito assim se você virar um pouco o notebook, etc, você perde a qualidade dela. Então tem um ângulo muito específico ali para você conseguir visualizar as imagens. Isso pode ser meio ruim para quem trabalha com muita cor. A cor, assim, podemos dizer, o arquiteto pode ser ali que em algum momento ele tem uma ideia de cor, mas geralmente quem vai fazer uma edição de vídeo, uma edição gráfica de uma foto, ele precisa muito mais ter uma coloração, uma grande gama de cores para ele enxergar. Esse notebook pode não proporcionar isso na tela dele, mas se você tiver um monitor externo, vai funcionar. Além disso, tem tecnologia IPS, a tela e a cor preta do notebook. E aqui a gente encerra as especificações do notebook, né? Eu já falei bastante que o notebook vai atender bem os mais diversos públicos. Também não é um notebook super poderoso, né? Ele vai quebrar um galho em várias coisas, mas ele não é um computador para processamento neural, né? Por exemplo, né? Você que faz programação, você quer utilizar redes neurais no Python, não vai ser o computador indicado. Ele não é um super computador, não é um computador quântico, mas é um computador que vai dar conta do mais diverso público, assim. Lógico que ele vai pecar na bateria, né? Bom, pessoal, hoje é 25 de outubro de 2023, o notebook está custando R$ 4.099 e agora a gente vai ver as avaliações de quem comprou. Será que o pessoal realmente gostou? Porque só a minha opinião não importa, tá? É muito importante que você pesquise as avaliações, que inclusive você tá fazendo isso nesse vídeo, né? Você quer saber a minha opinião, mas também a opinião de quem já comprou é muito interessante. Tami Lousada, né? Falou que foi rápido, chegou dentro do prazo, bom custo-benefício, porque ele é rápido, rodou os jogos que ele tinha com qualidade, The Witcher, Cities Skylines. A única desvantagem que não incomoda é ele ser um pouco pesado, né? Eu acho que eu nem toquei muito nesse ponto, porque assim, pessoal, como o notebook ele tem bastante coisa, né? Tem uma placa de vídeo dedicada, ele ocupa mais espaço e ele fica mais pesado. O John falou que é a melhor escolha de notebook gamer, 34 pessoas acharam a avaliação dele útil, ele comprou e não se arrepende, cumpre exatamente com o que oferece, performance e qualidade de imagem, né? Ele gostou da qualidade, perdão. O áudio não é lá dos melhores, mas quebra o galho, a qualidade da imagem é muito boa, mas a gente estou me acostumando. Também é possível notar o vazamento de luz, algumas pessoas falam que ele vaza luz pelas bordas, mas só dá para ver se tiver preto absoluto. E é bem pequeno, não me incomoda. As letras têm uma resistência e toque premium, que é uma boa escolha para quem não quer comprar um teclado à parte. Ele também tem iluminação vermelha que ativa o toque. Enfim, pessoal, tem bastante informação. Ele fez uma baita avaliação aqui. Vou deixar o link nos comentários para você conferir as avaliações e de repente para o produto se ele atender suas expectativas. Muito obrigado pela confiança e até o próximo vídeo.